Diga amém é ótimo, digita amém. Sejam todas bem-vindas. Então vamos lá, vamos nos atualizar aqui, tá? Esse é mais um vídeo, é mais uma live que nós estamos nos empenhando em realizar, onde nós estamos tratando de mulheres na Bíblia. Um tema que assim eu veio, né, no meu coração e eu disse vamos aprender com a história de algumas mulheres na Bíblia e entender o campo emocional da vida de cada uma delas, a área emocional. Vamos ver o que aconteceu ali, como era, o que elas fizeram, quais foram as reações e como Deus tratou. Porque não é interessante nós só sabermos de uma ferida, nós descobrirmos uma ferida e não saber como tratar. Então, a partir do momento que nós vemos como Deus tratou, nós podemos sim trazer para as nossas vidas que todas as feridas são possíveis de ser tratadas. Amém? Arcângela, seja bem-vinda, minha querida. Então, hoje, vamos lá para a nossa revisãozinha. Nós estamos baseado assim nesse livro. Claro que eu falo muito pouco do que o autor. Eu leio para me inspirar, mas aí a gente vai conversando aqui, vão surgindo algumas coisas assim da vida emocional do personagem, que não é a abordagem, gente. Esse livro aqui, ele só traz alguns pensamentos da autora, né, da Eunice, sobre personagens bíblicas que não são muito apresentadas nas pregações, nas conferências, e ela fala de todas, né? Tanto das mais famosas como das que ficaram no anonimato. O que é que eu estou fazendo? Eu trago a história e aí juntas nós vamos recebendo inspiração e também, claro, eu faço algumas pesquisas, eu sei que eu procuro trazer o melhor para que nós possamos aprender. E sempre com foco na área emocional, no pilar emocional. Mas a gente dá uma pincelada em todos os pilares. Quem já me segue há mais tempo sabe que aqui nós aprofundamos sempre nos 4 pilares: físico, emocional, espiritual e financeiro. Se você conseguir equilibrar esses 4 pilares, então são pilares. As outras áreas da sua vida você vai conseguir alinhar, suprir essas áreas com o que elas precisam para funcionar bem. Amém, queridas? Então nós vamos, deixa eu ver se eu silenciei aqui o celular, tá? Para não nos atrapalhar. O volume está bem, está bom. Aumentei aqui a claridade. Então vamos lá. A passagem bíblica, nós vamos ler aquele trecho que a gente conhece muito, do momento em que Agar, né? Eu vou começar contando aqui, depois a gente vai para a passagem bíblica. Primeiro, eu disse que a gente ia revisar. Nós vimos Eva, depois vimos Sara e hoje nós estamos vendo aqui Agar. O livro é a minha querida Alessandra, Mulheres na Bíblia, um estudo devocional sobre 50 mulheres. Eunice Fati Fried. Tá? Esse livro aqui. Aqui foi das minhas aquisições, sabe? Quando a gente começa nessa nossa jornada de autoconhecimento, a gente compra bastante livro, né? Eu até sinto falta de indicar livros para vocês aqui no meu perfil, mas eu tô pensando em fazer isso. Então, esse livro, ele é ótimo. Por quê? Porque a linguagem dele é bem acessível, não é cansativo. O que ele traz de cada mulher, você consegue ler ali em poucos minutos. Eu gostei dele, tá? É por isso que eu tô compartilhando com vocês. Vamos lá, eu não coloquei o título da live.
Só um momentinho. Que eu não coloquei aqui. Bem-vinda, Edinalva. Seja bem-vinda, minha querida. O título da live é A História Não Contada da mulher que Deus viu no deserto. Pronto. Fixar comentário. Pronto, esse daí é o título. Bom dia, querida, seja bem-vinda. Nós vamos falar hoje sobre H, tá? É um estudo, como eu tava falando, né? A Alessandra perguntou, então eu vou indicar sim, tá? Vou me programar para começar a indicar os livros que mudaram, tá? Mudaram mesmo a minha rota nesse meu processo de transformação e de conseguir fazer as coisas que fazem sentido para mim, que tem que ser feitas. Nós precisamos de suporte, então um bom livro, boas companhias, os desbloqueios, são várias coisas que você tem que fazer para que você consiga se transformar, tá? Hoje nós vamos falar sobre a história não contada da mulher que Deus viu no deserto. Eu amei esse título, tá? Mas assim, na verdade não é o que ninguém contou. Nós vamos com as nossas percepções a respeito do que aconteceu. Então H, nós já falamos de Eva e de Sara. Então H, ela era escrava de Sara. Acredita-se, não se sabe, não há registro lá na história de que Abraão tenha comprado, que ele tenha ganhado e de onde ela realmente veio. Mas ela era uma escrava egípcia e nós vemos ali que na história de Abraão e Sara, eles tiveram... Deixa eu tirar esse espelho aqui, ele tá tirando minha concentração. Sara e Abraão, eles, na história dele, eles passaram por 2 vezes lá no Egito. Então, acredita-se que em uma dessas vezes eles tenham adquirido H. Adquirido ou ganhado, não sabemos. Sabemos que ela era a escrava egípcia de Sara. Bom, e H, ela tem um papel secundário na história de Abraão e Sara. O livro, né, que eu estou falando aqui para vocês, nesse livro ele fala H, vítima das circunstâncias. Então, assim, H, ela tinha algumas condições na vida que não permitiam que ela tivesse as escolhas que ela poderia achar que seriam corretas para ela. Então, H, ela era escrava, ela não tinha direito a escolhas, porque escravo não tem, né? Nem hoje, nem antigamente, nem nunca. Quando se é escravo, você está ali sob as ordens de um senhor e para suprir as necessidades desses senhores. Então, H, ela estava ali para servir Sara. Então, se ela veio como escrava, ela provavelmente já era escrava lá de onde ela veio. Ela tinha uma vivência, tinha uma família, tinha um local de vida, mas a partir do momento que ela passa a ser a aquisição do casal Abraão e Sara, ela vai viver novas experiências, ela vai estar em outros lugares, ela sai de um povo egípcio que adorava outros deuses e passa a conviver com Sara e Abraão, que adoravam ao único Deus. Então, ela já passa por uma mudança na sua vida espiritual. Nós, o que é que eu já aprendo aqui de entrada nessa introdução? Nós, às vezes, não queremos passar por mudanças. Nós não aceitamos essas mudanças. A gente até quer ser diferente. A gente até quer viver novos ciclos,
Porém, nós não aceitamos as mudanças. E aí nós vemos uma escrava que estava ali de boa na sua terra, era tudo que ela conhecia, e nós às vezes não queremos, nós não aceitamos. Temos que mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de emprego, e nós não aceitamos, sendo que isso vai trazer uma transformação em alguma área de nossas vidas. E aí nós vemos aqui a H já passando por essa transformação na vida espiritual. Ela passa a conhecer um Deus que faz diferente, um Deus que havia prometido que uma mulher estéril ia ser mãe de nações. E ela conviveu ali com Abraão e Sara, eles nessa expectativa, esperando em Deus e indo de um lugar para o outro até chegar no local que Deus queria que eles ficassem. Então ela sai de um ambiente onde as pessoas adoram imagens, adoram seres da natureza, e passa a conviver com pessoas que adoram Deus invisível. Vocês acham que isso foi fácil para H? Claro que não. E aí eu entendo que nós somos chamados também para confiar, acreditar e visualizar coisas que estão no invisível. É o que a Bíblia chama de fé. Isso é fé. Então, H sai de um ambiente e vai para outro ambiente onde as pessoas têm fé. Elas acreditam e creem em algo que elas não estão vendo. Quando nós convivemos com pessoas assim também, nós não conseguimos entender essas pessoas. Sabe? Alguém que tá tudo dando errado na vida dessa pessoa, mas ela tá ali forte, ela tá ali confiante. É complicado entender. O que faz essa pessoa permanecer debaixo daquela promessa? Então, eu acredito que essa fosse uma das interrogações que tinha na mente de H. E ela estava ali, ela não tinha opção, então ela estava vivendo também debaixo da promessa. Também servindo a Deus como os seus senhores. Tá? Vamos lá. Nós vamos ler Gênesis 16. É onde consta aqui a história. Vamos lá. Você que pode, né? Você que tá em casa, você que não tá, vai ouvir. Vai ouvir aqui a nossa leitura. Mas você que pode pegar a sua Bíblia, abra lá em Gênesis 16. Tá? A minha já tá tão riscadinha. Deixa eu escolher uma outra cor aqui. Vamos lá. Gênesis 16, do versículo 6 ao 11. Diz assim: Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E eu gosto, bem-vinda, Érica. Eu gosto lá do versículo 13, onde o anjo diz assim, o anjo não, ela. Então ela invocou o nome do Senhor que ele falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Então ela chama Deus do Deus que vê. Gente, aqui é um trechozinho da história de Agar. Então vamos lá. Nós já vimos aí quem era Agar, não ficou dúvidas, ela era escrava de Sara, uma pessoa que não tinha direito a escolhas. Vamos lá. Então,
Depois de Deus ter feito a promessa para Sara e Abraão, passou-se alguns anos e aquilo ali não acontecia. Eles confiavam, sim, eles esperavam algo que eles não estavam vendo. Como eu disse antes, Agar saiu de um lugar onde as pessoas tinham o hábito de adoração, e aí a vida espiritual dela é totalmente transformada, porque ela vai para um lugar onde as pessoas creem num Deus que elas não veem. E a Agar estava acostumada a ver as esculturas lá no Egito, tá? E aí ela vê os seus senhores naquela espera. Só que essa espera ela se demora, e eles já eram idosos, aquela coisa toda, e eles eram seres humanos, assim como eu e você. E como nós vimos na história de Sara, Sara termina tomando algumas decisões que mudam um pouco a rota da história deles. E aí, como acreditamos que fosse o costume da época, ela dá escrava para ter filhos para Abraão. E aí o que é que acontece? Ela tomou uma decisão que ela pensava que fosse muito boa. Sabe, quando você tem aquela ideia, aquela estratégia que você jura que vai dar tudo certo e dar tudo errado? Pois foi o que aconteceu. Deu tudo errado. Por quê? Quando Sara viu que a escrava estava grávida, ela começou a ficar mal, muito mal. Ela não sabia que isso ia acontecer. E nós, quantas vezes nós também fazemos isso? Tomamos decisões pensando, olhando com os nossos olhos humanos, pensando que vai dar tudo certo e dar tudo errado. Coitada da Agar, foi vítima, né? Foi vítima, por quê? Ela não pediu para entrar naquela situação. E de repente ali estava ela. Aí Sara decide humilhar a escrava, né? Se a gente for pesquisar aí, existem várias formas de humilhar um escravo. E a escrava foge. Quantas vezes nós estamos em situações difíceis e o melhor que nós encontramos é fugir. Agora eu te digo, não viva fugindo, tá? Você pode sim fugir, a vida é sua, a história é sua, o problema é seu, você pode fugir. Agora não viva fugindo. As pessoas que vivem em fuga, elas nunca realizam nada. Você quer saber se uma pessoa tá em fuga na vida? Olha para o que ela realiza. Se ela nunca realiza nada, é porque ela vive em fuga. Pessoas que estão em fuga não são realizadoras. São pessoas, na maior parte do tempo, elas vivem frustradas. E a Agar estava frustrada. Ela empreende aquela fuga e no seu momento de fuga ela recebe o socorro de Deus. Que maravilhoso. Agora a gente nem sabe quanto tempo demorou para ela receber socorro, né? O socorro não foi bem assim como ela queria. Nós às vezes achamos que o socorro vai vir como aquela resposta. Eu preciso pagar uma conta e eu vou acordar com 100 mil reais em minha conta para pagar minhas dívidas. Não, o socorro de Agar não foi assim. O socorro de Agar, o anjo encontra Agar e pergunta de onde ela vem, para onde ela vai, já vai repreendendo a coitada. E ainda diz mais, volte para lá e se submeta à sua senhora. Muito difícil, palavras difíceis. Nós, às vezes, queremos só ouvir palavras fáceis, palavras doces. E vai haver momentos em que essas palavras não vão vir. Que a decisão a ser tomada não será fácil. Será muito difícil, muito difícil mesmo. Então veja que a Agar, num momento muito delicado de sua vida, ela estava frágil, ela estava grávida. Que quem já é mãe sabe que as emoções de uma mulher grávida ficam afloradas. Ela estava sofrendo. E aí o anjo chega e diz, não, pode voltar para lá. Vocês já pensaram se Sara humilhou a escrava, se foi com uma surra no tronco, algo do tipo?
Já pensou? Aí o anjo diz, volta para lá. Quem aqui já teve que voltar para um lugar onde foi humilhado? Só que o anjo não manda Agar de volta simplesmente assim ferida, não. Ele faz uma promessa para ela. Ele diz assim, ó: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E aí lá na frente ela fala que é o Deus que vê, o Deus que me viu na minha aflição. Então Agar volta porque Deus promove a cura nas emoções de Agar. Ela não volta para lá cheia de raiva, de ódio contra Sara. Ela não volta para lá da mesma forma. Toda vez que você tiver que retornar de onde você já veio, lembre-se que você tem que voltar tratado. Você não pode voltar da mesma forma. É o que nós aprendemos hoje e é o que Deus quer, que a gente sempre seja diferente, que a gente se permita ser tratado. Talvez Deus não conseguisse tratar Agar lá nas tendas de Abraão e de Sara. Foi preciso Agar empreender uma fuga. Foi preciso Agar entrar no seu deserto. E aí nós não queremos ser tratados no deserto. Sabe, aquelas pessoas que não param para ter autoconhecimento. Eu não vou mexer com isso não. Muitas pessoas fogem do processo terapêutico porque elas não querem mexer. Eu não quero mexer com isso não. Eu não quero. Relembrar isso para quê? Relembrar para tratar. Quando o anjo chega lá perto de Agar e fala de Sara, ele estava relembrando para Agar os momentos difíceis que ela estava vivendo com aquela senhora. Foi um tratamento. E aí hoje as pessoas elas não querem, elas preferem viver doentes, elas preferem chegar ao ápice dos seus desesperos emocionais do que ser tratadas. E eu espero que você que está ouvindo essa live nessa manhã não seja essa pessoa. E se você era, decida a partir de hoje não ser mais essa pessoa que não se permite ser tratado. Não se permite se autoconhecer. O autoconhecimento é tratamento. Quando a gente busca saber os gatilhos, saber as manias, saber o que realmente é da sua personalidade, o que foi coisas que, rótulos que colocaram em você, você se trata. E nós temos que nos permitir isso. E haverão lugares, outro código que eu pego aqui na história de Agar, haverão lugares que não vão permitir que esse tratamento aconteça. Haverão ambientes que não vão permitir que eu seja tratado. Por isso que um processo terapêutico você precisa de um profissional. Agora tem pessoas que conseguem tratar suas feridas ouvindo uma palavra, agora nessa live. Mas tem pessoas que elas vão precisar de algo mais especial. Agar precisava de um momento todo especial, só ela e Deus. Quantas vezes você já parou para se deixar ser tratado só você e Deus? Agar tem aquela oportunidade e aí Deus começa a tratar Agar. Começa a tratar, não é passando só o bálsamo na dor de Agar. Deus começa a mexer na história de Agar, nas memórias. Agar foge para o deserto fugindo de Sara, fugindo do ódio, do furor de Sara. Com certeza ela não estava sendo muito bem tratada, então ela tinha todos os motivos do mundo para odiar também aquela mulher.
ela com certeza, sem sombra de dúvidas, a Agar estava muito ferida emocionalmente. E aí quando o anjo encontra Sara, o que é que o anjo faz? Ele não passa bálsamo ali, vou passar aqui o mertiolate nas emoções de Agar, não. Ele começa a mexer. Sabe um ferimento que às vezes ele tá sequinho por fora, mas por dentro ele tá cheio de bicho? E aí o anjo começa a fazer perguntas. Processo de cura na vida de Agar começa ali, ele começa a fazer perguntas. E você não gosta que te façam perguntas. E você foge do processo terapêutico porque você não quer ouvir perguntas. E aí ele começa a perguntar e ela tem que relembrar. Você nunca vai tratar algo se você não voltar lá na causa e ressignificar essa causa. E aí o anjo ressignifica a causa da fuga de Agar. E também o que ela estava vivendo lá, que a Bíblia não fala, que nós não sabemos. Mas só de ela ser a escrava e Sara ser a senhora e ela ter humilhado a escrava, por aí a gente já tira. Sara estava no direito dela. Abraão disse, olha, faz com a tua escrava o que você achar que deve ser feito. Então, sabemos nós? Sabemos não. O que estava acontecendo lá, eu não sei, você não sabe, mas a gente pode imaginar. Ela precisava ser tratada. E aí o anjo começa fazendo perguntas para Agar. Agar volta a lembrar de Sara. E ele diz, você vai voltar para lá. Você vai continuar servindo a sua senhora? Aí no final ele diz, porque o que está gerado dentro de você é bênção. E lembre-se, o Senhor te acudiu na tua aflição. E aí, a gente sabe que a história de Ismael e de Isaac é uma história assim bem complicada. Já começou aí e ainda hoje, né, os árabes e os judeus, eles não se entendem. Mas o que nós vemos aqui é que Deus, ele precisou tratar a vida de Agar para que um projeto acontecesse. Você acha que todos os projetos que você tem para a sua vida, eles vão acontecer sem você se tratar? Sem você cuidar dos pilares, dos principais pilares da sua vida? Tem muita coisa que Deus quer fazer através de você, mas Ele precisa que você se deixe ser tratado. Que você se deixe se submeter a um processo de transformação. E aqui eu falo muito sobre processo, porque é processo. Eu sei que a Agar, ela acordava e nem todo dia ela estava com vontade de ser escrava. Nem todo dia ela estava com vontade de fazer o que ela tinha que fazer. Mas ela entendeu que era um processo. Depois que o anjo chega e diz, olha, volte, ela retorna. E dali até Isaac nascer demorou mais um tempo, um bom tempo. E para ela suportar tudo aquilo ali, ela tinha que estar blindada. Ela tinha que estar desbloqueada emocionalmente. E por que é que você quer viver seus processos cheia de bloqueios emocionais? Cheia de dores? Eu perdoei fulano, mas não quero nem ver nem pintado em minha frente. Gente, isso aí não tá resolvido. A gente ouve porque, como diz a minha irmã, ouvido é bicho atrevido. Mas não tá resolvido. Você ouve as pessoas falando isso, mas não tá resolvido. Quando é que tá resolvido, Josenildo? É quando eu esqueço? Não, não existe amnésia, tá? Só se você tiver com Alzheimer. Tá resolvido quando eu olho para aquela cena, para aquele momento e eu não sinto mais dor com relação àquilo. Então, eu perdoei fulano, e se eu ver fulano, tá tudo bem, tá tudo certo. Ele é como qualquer pessoa para mim, tá tudo bem. Aí sim tá resolvido.
E Deus precisava que Agar tratasse Sara assim, visse Sara e Abraão assim, sem dor, para que ele realmente cumprisse todo o projeto dele na vida daquela família, na vida daquele povo. Tá? E aí, vamos ver aqui, quais foram mais, vamos nomear os bloqueios emocionais na vida de Agar. Então, primeiro, sentimento de rejeição, tá? Agora vamos aqui para o nosso momento bem terapêutico. Quem gosta dessa parte da nossa live? Vamos lá. Pode clicar aí nesse coraçãozinho para a plataforma entender e entregar esse vídeo. Vamos lá, então, primeiro aqui nós temos o sentimento de rejeição. Agar, ela foi rejeitada e foi maltratada por Sara. Claro, antes, como escrava, talvez Sara não a tratasse tão bem assim. Porque Sara era uma mulher já idosa e com aquela coisa de que não podia ser mãe. Tinha a madre fechada, socialmente. Isso era uma dor terrível e hoje ainda é, né? Eu até já falei sobre isso aqui. Quando a gente não pode ter filhos, a gente sofre muito bullying. Essa é a palavra. Eu sofri bastante. Ali do 5º ano em diante, depois do meu casamento, eu sofri muito. Eu ouvia muita piadinha. Então, Sara terminou se tornando uma mulher assim desgostosa. E aí, com certeza, ela rejeitava a sua escrava. E aí, ali foi o ápice. Nesse trecho que nós lemos, ela rejeitou, ela humilhou. Então, quando ela expulsa Agar, gente, você ser mandado embora do único lugar que você tem. Tá? Então, Agar teve o bloqueio de rejeição. Também, sentimento de inferioridade e desvalorização. Né? Por quê? Depois, quando Sara tem Isaac, aí Sara de novo tem outro momento difícil, porque ela viu que Ismael não estava tratando muito bem Isaac, né? Então, ela queria que o tratamento fosse outro, fosse diferente. Certamente, ela estava desvalorizando a escrava mais uma vez. Olha só, ela deveria ser grata a Agar, a Sara deveria ser grata a Agar, porque ela foi usada para gerar um filho para Abraão. Mas ela não foi grata, ela simplesmente desvalorizou a utilidade da escrava. Então, certamente, ela tinha um sentimento de inferioridade. Só por ser escrava, ela já carregava esse sentimento de inferioridade. Tá? E aí, Deus vai lá pessoalmente e trata isso, né? Nós estamos vendo aqui que esse tratamento das emoções de Agar, Deus faz através da presença daquele anjo lá. Agar também tinha medo e insegurança, né? Ela diz, eu tive medo da minha senhora, e aí ela foge, medo e insegurança. Quando, lá depois que o menino nasce, que Abraão despede eles dois, na história, ela abandona o menino lá para o menino morrer. Então, tudo isso demonstra que as emoções de Agar estavam em processo de cura. O medo e a insegurança, solidão e abandono. Quando Abraão despede Agar e manda ela embora lá com Ismael, solidão e abandono, elas moravam ali numa tenda, né? Abraão tinha muitos escravos, ali a família, as pessoas que acompanhavam ele, era muita gente, aí ele manda a escrava embora com a criança para o meio do deserto, solidão e abandono. E aí, temos também sentimento de injustiça. Claro, que se a gente for pensar, Sara foi injusta com a escrava.
porque ela não pediu para entrar naquela situação. Foi uma injustiça. Então, certamente ela carregava aquele sentimento de injustiça com ela. E aí, o que é que nós vemos aqui? Como é que Deus trata a situação de Agar? Ele trata, primeiro fazendo as perguntas, aqui em Gênesis 16, como eu disse para vocês. E aí, quando ele faz as perguntas para ela, que ela tem que relembrar da história dela, depois ele faz promessas. Então, Deus trata fazendo promessas para Agar. Quando ela diz, ó, Ismael vai se tornar uma grande nação. Aí, ó, a importância de Agar, se ela se sentia, vamos lá, desvalorizada, Deus dá valor a Agar quando ela diz que Ismael vai ser uma grande nação. Aqui nós vemos o quê? Deus tirando as palavras negativas e colocando tudo no positivo na vida de Agar. O medo e a insegurança. Quando Abraão despede Agar com o menino já tinha nascido, tá? E o Isaac também. Aí ele despede Agar pro deserto. Diz, não, vai embora que não tá dando certo. Os meninos, o seu filho não tá tratando bem o filho da Sara, então vá-se embora. Ele despede Agar. Aí Agar fica com medo e insegurança, porque ela foi expulsa de lá, né, das tendas de Abraão. E aí como é que Deus trata? Ele providencia água milagrosamente lá no deserto para Agar e para o menino. Ou seja, Deus diz, olha, eu estou cuidando de você e eu vou te dar um futuro. Aí ele tira o medo e as inseguranças de Agar quando ele traz água, quando ele faz acontecer o milagre. A solidão e o abandono, exatamente demonstrando que ela não estava sozinha. Quando do nada aparece água, o anjo vai lá e fala com Agar novamente. Deus demonstrando, olha, você não está sozinha. E quando Deus transforma Ismael num guerreiro forte e estabelece ele como uma nação, Deus mostra que ele é justo. Ele fez justiça na vida de Agar. Então aqui é Deus tratando os bloqueios emocionais de Agar. E eu acho isso lindo, né? Lindo mesmo. Porque durante muito tempo a gente pensou que Deus só cuidava da vida espiritual, né, das pessoas. E na verdade Deus, ele trata espírito, alma e corpo, sempre. Toda vez que ele tiver um encontro com alguém, ele vai tratar essas 3 áreas e nós vamos cuidar dos 4 pilares. Então nós aprendemos hoje com a vida de Agar